Meus irmãos, dando sequência ao Do que somos escravos, hoje nós vamos falar sobre a falsidade e a vingança. Que o ser humano ele precisa compreender a vida, mas nem todos têm a disponibilidade de refletir sobre a vida, de tentar compreender o que acontece com o outro, com o seu irmão, porque a gente está sempre envolvido consigo mesmo, envolvido com os seus afazeres, pensamentos, problemas, seus conflitos. Então, a pessoa tem dificuldade de compreender um ao outro e a pessoa se coloca numa defensiva e tem dificuldade de ser verdadeira, de ser sincera, de poder expressar como é para ser. Então, as pessoas ficam vivendo, trabalham, estão no ambiente de trabalho, isso eu tenho observado, que ali, enquanto elas estão trabalhando, elas estão preocupadas em que o tempo acabe logo para poder ir embora, para poder ficar livre daquela situação. Mas, enquanto trabalho, muitos fazem de conta que está tudo certo, que estão fazendo como é para ser, e alguns realmente fazem, mas muitos não fazem. Muitos mentem, fazem de conta que fazem e não fazem. E quando uma situação aperta, tenta transferir a culpa para o outro. A pessoa tira o corpo fora, ela não assume que ela fez errado, ou que ela mentiu, ou que ela não está sendo verdadeira. Então, o que acontece? A pessoa segue a sua vida e hoje a gente vive uma crise de desconfiança, aonde todo mundo desconfia porque tu nunca sabe se a pessoa está falando a verdade ou se a pessoa está mentindo. Poucas pessoas são realmente de confiança que você pode acreditar e o que ela falar, tu escreve que vai se cumprir. A grande maioria fala e as coisas não se cumprem, ou prometem e não cumprem. Ah, tal hora eu estou aí. 3 dias depois, esqueci. A pessoa não se importa se o outro está esperando, marca e não vai, ou marca num horário e chega muito depois. Então, isso é a falta da verdade, é a falta do compromisso, aonde todo mundo está tentando fugir dos seus compromissos. E se alguém faz alguma coisa ruim para o outro, em vez da pessoa perdoar, ela guarda, ela vai guardando aquilo lá nos seus armários da mente, e vai remoendo pensamentos negativos, pensamentos destrutivos contra aquela pessoa, com o objetivo de que a pessoa se dê mal. Ou então, quando ela entende que é uma coisa mais grave, ela quer literalmente se vingar. E aí, o que ela faz? Ela arma situações, para que a pessoa se dê mal, que aconteça uma coisa errada. Isso pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser no colégio, pode ser com os amigos, enfim, nas atividades humanas. Então, o ser humano muitas vezes passa anos planejando uma vingança.
Tem vinganças maiores que levam até a morte, mas não necessariamente essas. Tem vinganças menores do dia a dia, que a pessoa fica ali, né, fazendo alguma coisa ou outra para ver a pessoa se dar mal. Aí ela se sente realizada, bem feito. Então, o que acontece? Tem a lei do retorno. Toda mentira, toda vingança volta para você. Não adianta. Assim, a gente só aumenta os conflitos, aumenta as brigas e o amor vai diluindo, vai indo embora. Então, para que isso não aconteça, aí onde entra a luz, onde entra Jesus, a gente tê-lo no coração e entender o que realmente vai fazer bem para a nossa vida. Não adianta a gente ficar alimentando o nosso ego, não adianta a gente querer ficar diminuindo o outro, ou não adianta a gente querer se vingar porque a pessoa fez uma coisa ruim. Aprenda a perdoar como Jesus pediu. Aprenda a ser sincero, que mesmo que tu tenha que enfrentar alguma coisa difícil, seja sincero, porque a mentira pode aparentemente te livrar num primeiro momento, mas vai trazer consequências piores depois. Então, o caminho para que a vida dê certo, para que a gente possa realmente evoluir, tem que se livrar dessas coisas, né, que nos fazem ficar mentindo, ou que fazem as pessoas serem falsas umas com as outras. A pessoa precisa de Deus, de Jesus, buscar a luz, tentar fazer mais oração, ser humilde, que daí vai começar a dar certo, as coisas vão fluir. E deixa que está tudo na gerência de Deus. Deus é o grande maestro que com sua batuta está comandando tudo. Então, todas as coisas, ele vai fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo, que é verdadeiro. Então, você não precisa se preocupar em se vingar de ninguém, porque naturalmente a justiça divina será feita. E não tenha pressa, porque a gente quer logo, quer que a camarada pague logo. Não, porque Deus, em verdade, Ele está mais preocupado em trazer nós para perto dEle do que nos julgar, do que nos condenar. Deus nos ama, Deus não quer condenar ninguém. Ele está preocupado em nos perdoar, em nos ajudar, em sempre dar uma nova oportunidade. Então, por isso que nós temos que ver como ele é para também ser daquele jeito. A gente tem que procurar perdoar, amar, ajudar, dar uma nova oportunidade e não julgar e condenar, ou ainda que por cima querer se vingar. E nós temos que reexaminar se a gente está sendo verdadeiro, se a gente está realmente dentro do conceito que a luz quer. E a gente pode ver isso pelos conflitos. A pessoa que está vivendo mais dentro da verdade terá menos conflito em sua vida. A pessoa que está vivendo mais na falsidade vai ter muito mais conflitos. A vida dela é mais difícil. Então, é uma coisa fácil que a gente pode provar. É provável, não é uma teoria. É uma coisa provável, isso é real. Então, a vida é uma troca. Trate o outro bem, que o outro te trata bem. E se ele te tratar mal, trate ele bem de qualquer maneira, sempre. E seja sempre verdadeiro e sincero. E tudo que o outro te fizer de mal, entregue para Deus, que Deus resolverá. Então, meus irmãos, o recado é esse. E espero que ajude vocês. Amém.